Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de março de 2024. E nesse horário das 16h30, 16h20, né? Nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Estamos estudando o capítulo que trata da lei de liberdade, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Já avançamos um pouquinho nesse capítulo, hoje vamos dar continuidade. Mas antes vamos fazer a nossa prece, né? Elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos todos reunidos aqui em nome do Senhor, para estudarmos mais uma vez essa doutrina abençoada que tanto tem nos auxiliado a compreender melhor as coisas do mundo e também nos auxiliado a nos modificarmos, a melhorarmos cada vez mais. Então, só temos a agradecer ao Senhor, sempre rogar ao Pai que proteja, abençoe aqueles nossos irmãos mais necessitados. Graças a Deus. Eu vou começar a leitura. Guilherme Del Valle diz assim, no terceiro parágrafo da página 170. A partir dos ensinamentos do benfeitor espiritual, o benfeitor espiritual é Emmanuel, tá? Porque no parágrafo acima de onde nós estamos começando, ele trouxe um pedacinho que eu vou até ler. Diz assim, ó, retornando às reflexões sobre a obra Caminho da Luz, Emmanuel nos ensina. Jael continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas, seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. E talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si. Quer dizer, essa fraternagem entre eles. Mas também a mais altiva quer dizer mais orgulhosa e exclusivista do mundo. Aí, iniciando abaixo. A partir dos ensinamentos do benfeitor espiritual aqui, Emmanuel, compreendemos a difícil tarefa dos apóstolos de Jesus em preservar sua doutrina, bem como difundi-la com toda a liberdade entre o povo judeu naquela época, né? Então, a gente vai percebendo, né, que a divulgação dessa doutrina naquela época de Paulo, naquela época de Jesus, né, foi uma tarefa muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque os judeus eram muito orgulhosos. Então, eles não aceitariam, logicamente, eles tinham Deus, Pai, Criador, isso é fantástico, mas eles não aceitariam nada, nenhum, ainda mais um Messias com características muito simples, porque Jesus era o filho de um casal de família pobre, pai carpinteiro, a mãe dona de casa, não era, o pai dele não era um doutor da lei, não era nenhum sacerdote do templo. Então, os judeus não iam aceitar um Messias dessa forma. Eles queriam um guerreiro, eles queriam um príncipe para liderá-los. E Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Então, a tarefa dos apóstolos para divulgar o evangelho naquela época foi uma tarefa muito difícil. E muitos deles deram a vida por causa disso, né? Então, ele diz aqui: o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é a doutrina mais universalista do orbe, isenta de dogmas, rótulos ou presa a qualquer artifício exterior e material. Respeita sempre as religiões e doutrinas que assim procedem e oportuniza a seus adeptos a vivência da verdadeira liberdade ensinada pelo Cristo, que é a percepção da nossa condição
de criaturas imortais, filhos de um Deus que é todo amor e justiça. Então, a doutrina espírita, né, que, como ele fala que é o cristianismo redivivo, respeita todas as religiões. A doutrina, ela não ataca nenhuma religião, nem religião católica, nem religião pentecostais, nem religiões espiritualistas, respeita a todos, tá? A todos. O que a gente não vê muitas vezes por parte das outras religiões, né? Quantas vezes a gente vê templos de outras religiões serem apedrejados, não é? Pessoas de outras religiões serem atacadas. E a doutrina espírita não. Ela respeita todas as religiões, né? E não tem dogmas, não tem exigência de vestir roupas especiais, né? Não tem aqueles paramentos, não tem cerimônias, não tem nada disso a doutrina, tá? E dá a todos o direito de serem livres. Não ameaça as pessoas assim, se você sair vou desistir, sair, ou melhor, se você deixar de ser espírita para se tornar católico, algo de ruim vai acontecer com você. O que às vezes a gente vê em outras religiões, né? A pessoa às vezes quer deixar uma religião lá, quer passar para outra, e tem aquelas ameaças, que se você passar vai ficar ruim para você, essas coisas assim. A doutrina não tem nada disso, tá? Ela nos apresenta a nossa verdadeira condição de criaturas imortais, criaturas que estão num processo evolutivo. Então, não existe essa coisa de, você vai para o inferno porque você errou. Não tem nada disso. Todos estamos num caminho. Então, nesse caminho que a gente está, que é como diz o outro, subindo a escada, você pode tropeçar, você pode errar, você levanta e continua. Não tem, sabe, ataques a ninguém. E mostra que somos todos filhos do mesmo Deus. Não importa de que religião você é. Somos todos filhos do mesmo Deus, que é todo amor e justiça. Tá? E pregamos, todos somos iguais, todos somos irmãos. Tá? Por isso, todos merecemos respeito. E ele continua aqui. No capítulo 17 do livro A Gênese de Allan Kardec, Allan Kardec escreve artigo intitulado Um só rebanho, um só pastor, onde diz que homens e mulheres se unirão um dia em torno de uma crença única. Vamos pegar a nossa Gênese, capítulo 17. Eu vou lendo e vou pular, não vou ler tudo, tá? Vou ler uma parte. Então, nesse capítulo, Um só rebanho, um só pastor, Kardec escreve um artigo dizendo que um dia homens e mulheres se unirão em torno de uma crença única. Então, vou começar a ler aqui. Diz assim: por essas palavras, desculpe, item 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão minha voz e só haverá um único rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 6. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão em uma crença única. Mas como essa unificação poderá ser feita? É uma pergunta, né? Mas como essa unificação poderá ser feita? A coisa parece difícil, caso se considere as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre seus adeptos, respectivos, suas obstinações em se crerem na proposta exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas todas se lisonjeiam de que ela se fará a seu proveito, e nenhuma pretende fazer concessões em suas coisas. Então, Jesus fala, né, aqui,
é preciso também que os conduza, elas escutarão minha voz, e só haverá um único rebanho e um pastor. E aí ele fala aqui, né, que Jesus anunciou claramente isso, que os homens se reunirão em uma crença única. Mas como é que isso vai ser feito? Isso aqui foi escrito em 1868, a Gênese, tá? Nós estamos em 2024. Até hoje, essas religiões ainda não se uniram numa crença única, né? Essa, essa unificação ainda não aconteceu. Ainda existe, né? Diferenças entre as religiões, antagonismos entre as religiões, né? Ainda tem religiões que dizem que eles são os donos da verdade e por isso eles serão salvos, e os outros que não seguem a sua religião, essa religião, estão perdidos. Não, não tem religião que diz isso? Se você segue a minha religião, você está salvo. Se você não segue, você está perdido. Nós ainda ouvimos isso em 2024. E ainda vamos ouvir isso durante muito tempo. Muito tempo, tá? Mas Jesus disse que um dia todos escutarão a voz dele. E só haverá um único rebanho. Que por enquanto nós temos vários rebanhos. Eles só vai ter um só rebanho e um só pastor. Todas as religiões, toda a humanidade vai se unir de forma fraternal e seguir a Jesus. Não haverá contendas, antagonismos entre nós, mas estamos em 2024 e vemos isso, né? Vemos isso. Iraci, lê o próximo parágrafo para a gente, que é o segundo parágrafo. Lê esse segundo aí para a gente. Entretanto, a unidade acontecerá na religião, como tende a ocorrer socialmente, politicamente e comercialmente, pela derrubada das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da língua. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como aqueles das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade, todos a desejam. Ela ocorrerá pela força dos acontecimentos, porque se tornará uma necessidade para estreitar os laços de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que compreenderá a infantilidade dessas dissidências, pelo progresso das ciências, que demonstram a cada dia os erros materiais em que se baseiam tais dissidências, destacando pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Se a ciência destrói nas religiões o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é a obra de Deus e de eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara o caminho para a unidade. Então, ele diz aqui, né, que a unidade se fará em religião, como ela tende a fazer socialmente, né? Politicamente, comercialmente, pela quebra das barreiras que separam os povos. Nós ainda não temos ainda, nós ainda não conseguimos ainda essa unificação social, nós ainda não temos, né? Ainda existe muito preconceito dentro da sociedade, não é? E de acordo com a raça, nós ainda não temos essa unificação política. Ainda tem muita essa coisa de esquerda, direita, na verdade. Nós ainda não temos essa unidade comercial pela queda das barreiras. Não. Vários países têm essas barreiras alfandegárias, onde botam os impostos altíssimos, e um país, para
vender produtos para outra, tem que pagar, né, taxas exorbitantes. A gente está vendo aí na Europa as greves, as passeatas dos agricultores, né? Então, essas coisas ele diz aqui que, tudo bem, ele diz no futuro, entretanto, a unidade se fará em religião, como tende a se fazer nas outras. Mas aí não se fez. Ainda não se fez religiosamente, socialmente, comercialmente, nem politicamente. Então, olha como a gente está atrasado, né? Mas ele diz, ela se fará pela força das coisas, porque se tornará uma necessidade para estreitar os liames de fraternidade entre as nações. Então, nós estamos naquele período da transição, né? Onde está havendo a separação do joio e do trigo, aonde o planeta caminha para se tornar um planeta de regeneração. Mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa, né? Mas a gente sabe que isso vai acontecer. E sabe que a ciência vai ter um grande papel nessa unificação. Ela vai ter um grande papel nessa unificação, tá? Porque ela vai tirando a ciência com o passar do tempo, ela vai derrubando todos aqueles acessórios, aqueles preconceitos, né? Ela vai derrubando tudo isso. Então, ela vai ajudar muito nessa unificação. Mas a gente sabe, né, que esse um só rebanho, um só pastor, dito por Jesus, ainda não aconteceu totalmente. Estamos caminhando para isso. Mas olha aí as guerras que acontecem, né, que levam ainda a fazer com que isso demore a acontecer. Agora nós vamos para o quinto parágrafo. O quinto parágrafo começa assim, no estado atual. Denise, você pode ler para a gente o quinto parágrafo? Posso. Para chegar. Não, não. Oi. Oi, do livro? É do... É a Gênese. Não, Gênese. Então, Você falou o quinto. parágrafo. Ah, tá. Você pulou o quarto, então. É por aí. Entre as pessoas que se... Não, Denise. Não, outro. Quinto, do item 32. Então, Rose, o meu Gênese é assim, filho, Rose. O primeiro parágrafo é por essas Por palavras. essas palavras. O segundo é entretanto, que aí já se leu. Para O chegar terceiro, para chegar. entre as pessoas, e o quinto é do estado atual. Quarto entre... Ah, tá. E o quinto no Estado, tá. Isso. No estado atual de opiniões e de conhecimentos, a religião que deverá unir um dia todos os homens sob uma mesma bandeira será a que satisfará melhor a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Será aquela que de nenhuma forma será desmentida pela ciência positiva, que em lugar de se imobilizar, seguirá a humanidade em sua marcha progressiva, sem se deixar jamais ultrapassar, que não será nem exclusiva nem intolerante, que será emancipadora da inteligência, admitindo apenas a fé racional, aquela cujo código de moral será o mais puro, o mais racional, o mais em harmonia com as necessidades sociais. A mais apropriada, enfim, a fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universal. Então, essa será a religião que vai unir todos os homens, né? Todos sob a mesma bandeira. Será que satisfará melhor a razão? Então, é essa aí, que vai fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universal. Essa será a religião do futuro, né? É a religião que prega e coloca em prática tudo que Jesus ensinou.
tudo que Jesus ensinou. Essa será a religião do futuro, né? Iraci, lê agora o 7º parágrafo. Pula um e lê o 7º. Decidi abrir o microfone. O que sustenta o antagonismo entre as religiões é a ideia de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que ele é o único, verdadeiro e o mais poderoso. Em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se convencerem de que só existe um Deus no universo e que definitivamente ele é o mesmo que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo sobre seus atributos essenciais, elas compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas estenderão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e terão dado um grande passo para a unidade. É isso, né? Parece até que são vários deuses, né? É. As religiões vivem como se tivesse um Deus dos evangélicos, um Deus dos católicos, um Deus do espiritismo. Vivem assim. É como se tivessem vários deuses. Então, quando se convencerem que só existe um Deus único no universo, né, e que é o mesmo, que a gente adora, cada um com nome, cada religião com nome, né? Quando todo mundo entender que os atributos de Deus é onipotência, onisciência, né? Onipresença, que é infinitamente bom, justo, que é isso que ele é, aí elas vão compreender que são todos filhos desse mesmo Deus. Uma vez, há muitos anos, nossa, isso já deve ter mais de 20 anos, mais de 20, nossa, uns 30 anos, uma amiga espírita, ela não conhecia, estava começando, né, a estudar a doutrina, já estava assim, participava dos trabalhos da casa, mas eu acho que ela vinha de outra religião, e quando houve uma palestra, a gente está fazendo um estudo, falando sobre Deus, quando terminou esse estudo, ela veio falar comigo, acho que foi, não me lembro se foi durante o estudo ou se foi depois do estudo. Hoje eu entendo o que ela quis dizer. Na época eu fiquei assim, admirada, né? Isso já tem uns 25 anos, deve ter uns 25 anos ou mais. Eu fiquei admirada dela me fazer aquela pergunta, mas hoje eu entendo. Ela disse assim, Rose, na doutrina, pelo que eu estou entendendo da doutrina espírita, que eu acredito que ela vinha de outra religião também, e ela estava começando a estudar o espiritismo, né? Na doutrina espírita, tem um Deus para os encarnados e um Deus para os desencarnados. Ela entendeu que tinha dois deuses, um Deus para os encarnados e um Deus para os desencarnados. Eu, na época, fiquei meio assim, sem entender, né, o que ela quis dizer. Falei, não, é um Deus só, um Deus para todos. Aí lá tá. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Primeiro, algumas pessoas confundem Jesus com Deus. É isso, né? Então, porque lá na Bíblia está dizendo que Jesus é Deus encarnado. É Deus que se fez carne e habitou entre nós. Assim diz a Bíblia, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, que Jesus é Deus. Então, seria Deus que encarnou na Terra, como homem, e assumiu o nome de Jesus. Algumas religiões pregam isso. Que Jesus e Deus são o mesmo. Mesmo Jesus, cansando de dizer na Bíblia, eu vou ao Pai, o Pai me enviou, né? Ora, se ele diz que o Pai enviou, como é que ele pode ser Deus? Né? Jesus nunca falou mentira. Então Jesus disse, o Pai me enviou. Se ele diz o Pai me enviou, porque ele não é o Pai.
não é? Ele diz, eu e o Pai somos um, porque eu compreendo bem a palavra do Pai. Ah, o Pai falou isso, o Pai... Ele o tempo todo fala isso. Então, ele mostra que ele não é Deus. Mas algumas pessoas acreditam que Jesus é Deus encarnado. Outros acham, e por isso tem um Deus aqui, teria sido Jesus, e outro Deus lá do espaço. Outros veem Jeová, a Jeová é Deus. Ah, mas para os muçulmanos é Alá, Alá é Deus. Né? Para o outro lá é Oxalá, né? Outra religião é Oxalá. Então, fica aparecendo e cada um tem o seu jeito. Jeová manda, né, apedrejar a mulher adúltera. Oxalá manda fazer outras coisas. Alá manda o pessoal botar bomba na cintura e se explodir. E o Deus de cá é o Deus que mandou a pessoa fazer guerra, mandou fazer as cruzadas, não é assim? Não era em nome de Deus, as guerras em nome de Deus? Aí o pessoal fica assim, cada raça tem um Deus e cada Deus tem o seu modo de ser diferente. É isso que as pessoas do mundo, muitas delas, pensam. Pensam. Então, aí hoje, estudando agora, lendo isso, eu entendo. O que essa minha Gabi me perguntou um tempo atrás, uns anos atrás. Porque ela perguntou, quer dizer, tem um Deus aqui na terra e um Deus lá no céu? Porque Jesus é Deus encarnado. E como as pessoas adoram esses deuses, né? E cada Deus tem o seu jeito de ser, e o meu Deus é melhor que o seu, é claro, né? Não tem isso? O meu Deus é mais poderoso que o seu Deus. Aí fica essa confusão toda. Né? Esses antagonismos, essas disputas, essas guerras por causa que deu, a terra é minha, Deus me deu, e você não tem direito de pisar da terra que Deus me deu. Não é assim? Porque Deus disse que eu sou o povo prometido, você não é o povo escolhido. Eu sou o povo escolhido. Se Deus me escolher, eu sou melhor que você, né? Seu Deus é fraco, meu Deus é mais poderoso. Então, é que ele diz aqui, o que sustenta, o que mantém esse antagonismo, essa divisão entre as religiões, é a ideia que elas têm, cada qual do seu Deus particular. E sua pretensão de terem um único e verdadeiro e o mais poderoso, e que está em constante luta com os deuses dos outros cultos, e ocupado em combater a sua influência. Então, é aquela ideia, Jeová está brigando contra Alá, Alá está brigando contra Deus, Deus está brigando contra Oxalá, e eles estão brigando aí entre si. É isso que muitas vezes as pessoas pensam dessas religiões, quando na realidade elas não entendem até que o Deus é um só. Ele é um ser único e só existe uma única vontade, que é a vontade dele. Então, quando nós entendermos isso, aí sim vai haver essa unificação. Eu trouxe aqui um texto que eu vou partilhar aqui com a gente, porque isso, gente, nós estamos vivendo no 2024, não é em 1868, quando foi publicado a Gênese, não. Nós estamos em 2024. Que as pessoas pensassem isso no tempo de Jesus, que pensassem isso em 1868, quando foi publicado a Gênese, você ainda diria, tudo bem, porque esse pensamento é fruto da ignorância do homem. Mas então, nós estamos vivendo em 2024.
E muitas pessoas ainda estão pensando assim, né? Que meu Deus é mais forte, é mais poderoso que o seu. O que é para nós um absurdo, né? Eu trouxe esse livro aqui, o nome do livro é Roma e o Evangelho, tá? Roma e o Evangelho. Esse livro o autor desse livro é Dom José Amigo e Pellicer. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que isso aqui de vez em quando dá uns probleminhas. Então, esse é o capítulo 9 desse livro, Roma e o Evangelho. Aí diz assim: Roma não é a igreja de Jesus, um só rebanho, um só pastor. Essa palavra Roma aqui, tudo bem, a gente conhece a cidade de Roma, que fica lá na Itália. Mas essa Roma aqui não significa a a cidade de Roma, capital da Itália. Essa Roma aqui é o mundo. Significa esse pensamento materialista, esse pensamento que a gente estava falando aqui, de que o meu Deus é melhor que o seu. Tá? Então, Roma aqui não significa uma cidade, significa uma forma que a gente tem de pensar, de ser ainda cheio de divisões, cheio de preconceitos, tá? Então, vamos ler aqui o que ele diz. Ele diz assim: desconsolador é o quadro que, em nossos dias, oferece à sociedade católica romana. Nós poderíamos dizer, ele aqui está fazendo uma crítica direta à sociedade católica, mas nós poderíamos dizer várias sociedades de várias religiões. Da religião pentecostal, evangélica, espírita, budista, sabe? De várias religiões. Então, desconsolador é o quadro que nossos dias oferece às sociedades religiosas do mundo, podemos dizer assim. Contra ela, contra essas sociedades, prevalecem as portas do inferno, toda vez que em seu seio se desenvolvem as ruins tendências. E a sua sombra e calor, todas as ambições fermentam, todas as más paixões se nutrem e se robustecem. É o que nós falamos antes, aqui pela Gênese. Nós vivemos brigando, né? As religiões vivem em constante litígio, cada um querendo dizer que a sua religião é melhor do que a outra, que seu Deus é mais poderoso que o outro. Então, nessas religiões, no seio dessas várias religiões, se desenvolvem essas ruins tendências. Também, muitas vezes, no meio espírita. Porque eu já ouvi, vocês já devem também, tem gente, tem amigos espíritas que têm a ideia que nós espíritas somos melhores, superiores aos outros. Então, tem companheiro espírita que às vezes diz assim, quando está discutindo algum tema, né, da doutrina, algum tema do evangelho, porque os evangélicos, eles dizem, né, isso, aquilo, ou quanta ignorância, eles acreditam em milagre, ou quanta ignorância, né? Então se colocam como se os espíritas e o espiritismo fosse a melhor das religiões, fosse a religião perfeita, só de espíritos, de pessoas perfeitas, cultas, inteligentes. Também entre nós existe esse preconceito. Tem muita gente que, quando vê muito espírita, que quando vê um irmão espiritualista, de Umbanda ou Candomblé, torce o nariz. Tem pessoas espíritas que trabalham em reuniões de mediúnica ou fazem estudos sobre mediunidade e falam dos espíritos que normalmente, né, se apresentam nas casas de Umbanda e Candomblé como se esses espíritos fossem inferiores, entendeu? Como se eles fossem inferiores, como se eles fossem de uma raça inferior, como se o nosso irmão bandista, o nosso irmão do Candomblé
não fossem evoluídos. Então, dentro do nosso meio, também tem esse tipo de coisa, sabe? Essas más paixões, essa ignorância, essa sombra. A ignorância porque não estuda, não conhece a verdade. E aí fica reproduzindo essas frases lastimáveis. Aí ele diz aqui, eis porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a verdadeira religião cristã, que é a que reconhece por única lei o evangelho. Concluímos que não é Roma. Quer dizer, todas essas religiões, né, esse pensamento preconceituoso, a legítima expressão da igreja estabelecida pelo Filho de Maria. A igreja que Jesus estabeleceu somos nós somos a igreja. Aqueles que estão trabalhando por se melhorar, por colocar em prática os ensinos de Jesus. Isso é uma igreja, não é quatro paredes e o telhado. Então, todos aqueles que seguem os ensinos de Jesus fazem parte dessa igreja estabelecida pelo Filho de Maria. Essa é a verdadeira igreja, onde todos se amam, todos se respeitam, todos seguem o evangelho, que são as boas novas que Deus enviou para os homens através de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não interessa de que religião você é. Se você faz isso, se você ama a Deus, se você ama o próximo e se esforça por seguir todos os ensinos de Jesus, você faz parte dessa igreja. Onde, pois, encontrareis o cristianismo em sua pureza? Em nosso sentir, a igreja do cristão não é nenhuma dessas igrejas estreitas que disputam encarniçadamente a supremacia sobre as consciências e o predomínio temporal, né? O predomínio temporal é o poder. Igrejas mesquinhas que fazem consistir o essencial da religião no conjunto de exterioridades, dogmas, cerimônias e fórmulas mais ou menos inaceitáveis ou ridículas. Igrejas exclusivistas que condenam a sofrimentos eternos, quer dizer, ao inferno, a imensa maioria dos homens e se apoderam do céu como um país conquistado. Igrejas que grosseiramente arremedam as parcialidades políticas. Olha só, 2022, 2023, 2024, nós vimos campanhas políticas sendo feitas dentro das igrejas, dentro dos templos espíritas. Né? O pessoal fazendo campanha política, o pastor, o padre, o líder espírita lá da frente, na hora da palestra, votem no meu candidato, votem nesse candidato. Isso foi um escândalo na última eleição. Né? Dentro dos templos religiosos, reservando exclusivamente para seus adeptos e apaziguados as delícias celestiais. Quer dizer, se você segue o meu evangelho, se você faz parte da minha igreja, você está salvo. Os outros não, vão tudo para o inferno, tudo condenado. Igrejas fátuas, né? Frágeis e orgulhosas, que a si próprias atribuem a posse absoluta da verdade e a infalibilidade do seu critério. Quer dizer, infalibilidade quer dizer, o só que a minha igreja prega é a verdade. O que as outras pregam, não. Igrejas, enfim, que fazem o monopólio de todos os dons, com que a bondade infinita enriquece a humanidade inteira. A igreja do Cristo há de ser algo mais e muito melhor que tudo isto. Maior que Roma, quer dizer, maior que essas igrejas do mundo, né? Maior que Lutero, maior que Mafoma, que foi um líder religioso, maior que as demais igrejas que a si próprio dão o título de únicas verdadeiras. Dentro dela, há onde caber todos os homens de boa vontade. Está lá. O que é homem de boa vontade? Eu vos digo,
Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. Maometanos, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Dentro dela há de caber todos os homens de boa vontade, chamem-se esses homens judeus, protestantes, católicos, maometanos, de outra sorte, não seria baseada na justiça, nem seria universal, caracteres inseparáveis da religião divina. O judeu, o muçulmano, o protestante, o budista, o católico, o cismático, que ama a Deus e Espírito e verdade e pratica a virtude, está com Cristo e dentro da verdadeira igreja. Eu vou lá embaixo para a gente ver o que ele quis dizer com esse item 20 aí. Esse 20, ó. Mas Deus recebe todo o que o ama e pratica a justiça. Estava lá no Atos dos Apóstolos. Reparou como esse pessoal não estudou o Evangelho? A gente vive se digladiando, mas lá em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois do último evangelista, que é João, está escrito: mas Deus recebe todo o que o ama, não importa que religião, e pratica a justiça. Então, como é que a gente pode viver dividido dessa forma? Como? Aí diz aqui, e dentro da verdadeira igreja, então judeu, muçulmano, protestante, budista, católico, cismático, que ama a Deus e Espírito e verdade, pratica a virtude, está com Cristo e dentro da verdadeira igreja. Aí depois ele diz assim, não é cristão o que se diz tal, só porque recebeu a água do batismo, e sim o que abraça os ensinos do Cristo. Então não é cristão aquele que diz assim, eu sigo Cristo. Eu vou à igreja todo dia, eu sou cristão. Ensinos que se simbolizam numa única palavra, caridade, isto é, amor a Deus e ao próximo. Então, não é cristão aquele que simplesmente se batizou, eu me converti. Não, o que abraça os ensinos do Cristo, o que coloca em prática os ensinos do Cristo. Ensinos que simbolizam numa única palavra, caridade, isto é, amor ao próximo. Vamos lá ver o que ele quis dizer com isso aí, ó. 21, porque não é judeu o que o é manifestantemente, nem é circuncisão o que se faz exteriormente na carne, mas é judeu e é circuncisão o que é no interior. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque o cara dizia assim, né? Eu sou judeu, então eu sou judeu, filho de judeu, sou do povo escolhido. E eles, não, o judeu não é esse, não. Ah, eu sou circuncisado, eu tenho a marca do judeu, que é a circuncisão. Isso é uma marca exterior que é feita na pele, na carne, no corpo. Mas o verdadeiro judeu, o verdadeiro circuncidado, é aquele que segue ao Senhor, o que é no interior, no coração. E amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então vejam só como a gente interpreta as coisas de forma errada. Esse texto desse companheiro aqui, Dom José Apelier, esse texto é do século XIX. Esse livro, Roma e o Evangelho, ele foi publicado, acho que uns 10 anos depois que o Pentateuco, que as obras de Kardec foram publicadas. Eles eram espanhóis contemporâneos de Kardec. Olha que tempo, que texto atual. Parece que foi escrito agora. E é um texto que tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E os versículos que estão escritos aqui da Bíblia, do Atos dos Apóstolos, de Romano, mostra que não se justifica o que as pessoas fazem hoje, dessas divisões. Porque não era isso que se empregava do Evangelho. Como é que pode hoje o pessoal ficar falando essas maluquices?
é sinal que nunca, que leram a Bíblia, leram o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas não assimilaram, só leram, né? E ele continua aqui. Esta palavra, esta fórmula, este símbolo evangélico liga em um corpo único os homens de todos os países, de todas as raças, de todas as crenças, formando a Igreja Universal. Essa sim, a Igreja essencialmente cristã. Dia virá em que somente haverá um rebanho, a Igreja de Deus, e um só pastor, o Verbo, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, foi o que foi dito aqui no livro A Gênese, item 31 e 32, né? Olha aqui, o 7º parágrafo do item 32. O que sustenta o antagonismo entre as religiões, toda a Gênese, né? 7º parágrafo do item 32, o só rebanho, o só pastor. O que sustenta, é o capítulo 17, o que sustenta o antagonismo entre as religiões é a ideia que elas têm, cada qual do seu Deus particular e sua pretensão de terem um único e verdadeiro, o mais poderoso, e que está em constante luta com os deuses dos outros cultos, e ocupada em combater a sua influência. Quando se convencerem de que só existe um único Deus do universo e que, em definitivo, é o mesmo que eles adoram, sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo sobre seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas estenderão as mãos como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E terão feito um grande passo para a unidade, para a unidade. É o que ele diz aqui. Dia virá em que somente haverá um rebanho, a Igreja de Deus, e um só pastor, o Verbo, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O que está na Gênesis está aqui. Está aqui. Em toda religião, há algumas coisas divinas mescladas com impurezas humanas. E como a luz vai manifestando e separando a verdade da mentira, porque deixe brilhar a vossa luz, Jesus não falou isso? Deixe brilhar a vossa luz. Porque conforme a luz vai brilhando, ela vai afastando as sombras da ignorância. Essa mentira, esses adereços, essas coisas que nós colocamos nas religiões, elas irão desaparecendo. Então, com a luz da verdade, haverá essa separação da verdade e da mentira. O eterno e essencial. Então, vai haver essa separação, tá? Vai separar a verdade da mentira, essa luz da verdade. O eterno e essencial do transitório e vão. Chegará o dia em que todas as religiões se depurarão e formarão uma única religião. Foi o que nós lemos aqui na Gênese. Percebeu? É isso. Então, aí, às vezes, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, eu não consigo entender, então, por que será que nós ainda vivemos em tanta briga? Se um texto... Deixa eu só pegar o livro aqui, só para confirmar. Vou aqui da minha cadeirinha, empurrando a minha cadeirinha. Aqui. Dom José Pelier. Está aqui, o livro está aqui. Roma e o Evangelho. Esse livro que eu li, esse texto, é desse aqui, ó. É um livro publicado pela FEB, Roma e o Evangelho. Dom José Amigo e Pelissier. Esse livro, a FEB traduziu, deixa eu ver aqui mais ou menos a data, prefácio do tradutor. Gente, é muito mais. Olha, o tradutor desse livro foi traduzido para a FEB em
1899. 31 de março de 1899, a FEB mandou traduzir. Tá? Então, em 1899, ele foi traduzido. Mas ele é um livro de. Quem escreveu esse livro era um grupo de padres da igreja na Espanha. Eles deixaram a batina. Sabe de quando foi publicado, eles escreveram esse livro? Em 1874. 5 anos depois da morte de Kardec. Eles estavam na Espanha, né? E foram contemporâneos de Kardec, porque o livro foi escrito 5 anos depois que Kardec morreu. Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, esses homens já estavam na igreja. Eles conheceram a doutrina, eles não conheceram Kardec. Ele diz aqui, eles nunca conheceram Kardec, mas conheceram a obra de Kardec, entraram em contato com a obra de Kardec, entraram em contato com todo o Pentateuco quando ele foi publicado. Eles foram lendo e perceberam que eles estavam em acordo com Kardec. Por isso eles deixam a igreja. Formam um grupo de estudiosos na Espanha. E 5 anos depois que Kardec morre, eles publicam esse livro, Roma e o Evangelho. Sendo que Roma não é Roma igreja, né? Não é Roma cidade, é Roma o mundo que pensa assim. E aí, 25 anos depois, a Federação Espírita Brasileira, em 1899, mandou traduzir esse livro do espanhol para o português. Então, esse texto que eu trouxe aqui para a gente é um texto de 1874. É um texto que deve ter aí quase uns 150 anos. Só para a gente fazer uma continha aqui, né? 2024 para 1874. Você vê, são 150 anos esse texto que eu li aqui para a gente. 150 anos. Mas é um texto atual. Né? Ele fala sobre aquilo que Kardec escreveu na Gênese em 1868, e é o que nós hoje ainda estamos vivendo. Briga entre as religiões. Nossos irmãos evangélicos brigando contra os católicos, nossos irmãos evangélicos brigando contra os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, os evangélicos também criticando os espíritas, e alguns espíritas com preconceito contra os evangélicos e contra os nossos irmãos espiritualistas e contra os católicos. 150 anos depois, a gente está nessa briga. De vez em quando a gente não vê na televisão, um templo da igreja, lá de Umbanda foi queimado. Invadiram uma casa de Umbanda. Então, outro dia mesmo estava mostrando. Acho que foi ali em São João de Meriti. Invadiram o templo de Umbanda, quebraram tudo, quebraram as imagens, os símbolos que eles têm, alguém daquela coisa, tacaram fogo. A gente vê isso, gente, em 2024. E um texto de 150 anos atrás já falava sobre isso. E lá, como nós vimos aqui, no Atos dos Apóstolos, na Carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso, ele falando, não importa de que raça você seja, não importa qual a tua religião, o que importa é que você acredita em Deus, que Ele é o Pai, o Criador, e que você pratica a caridade, que você respeite o teu semelhante. É isso que importa. Então, a gente vê como as pessoas, né, não conseguem, sei lá, vivem ainda como se não conhecessem nada disso. Vivem ainda totalmente alienadas, podemos dizer assim. Totalmente alienadas. Fazendo coisas que lá na Bíblia já diz.
Não é para fazer, né? E não existe essa história de melhor religião, e um povo não pode se considerar superior ao outro, porque ele é o povo escolhido. É o que a gente vê guerras por causa disso. Então, é um absurdo esse tipo de coisa. Vamos voltar aqui para a gente ler mais um pedacinho para encerrar. Aí ele diz aqui, ó, vou ler novamente o quarto parágrafo. No capítulo 17 do livro A Gênese, eu estou no Paulo de Tarso e as Leis Morais. No capítulo 17 do livro A Gênese, Allan Kardec escreve um artigo intitulado Só Rebanho, Só Pastor, onde diz que homens e mulheres se unirão um dia em torno de uma crença única, né? E eu trouxe, para completar esse texto, o livro Roma e o Evangelho, para a gente ler mais um pedaço do capítulo 9, né? Esse texto que foi maravilhoso. Aí ele diz aqui: é algo que todos pressentem e que já se demonstra possível dentro da queda de barreiras que as relações comerciais proporcionam, sendo claramente um mecanismo divino para aproximação entre os povos, né? Então, vem dizendo que um dia essas barreiras cairão, tudo isso cairá, esses preconceitos, e todos serão um só povo. Aí ele diz aqui: a unificação das religiões se realizará por meio do desenvolvimento da razão, quando os homens refletirem e pensarem sobre isso aqui que nós lemos, sobre o que está na Gênesis, sobre o que está no livro Roma e o Evangelho, demolindo nas religiões que é a obra dos homens. Todos esses preconceitos aí, isso tudo é obra do homem, e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus. Então, a ciência vai destruir todos esses penduricalhos que é obra do homem. Mas o que é obra de Deus, isso vai permanecer, porque a ciência não tem essa capacidade, não pode destruir o que é obra de Deus. Então, o que é obra de Deus e eterna verdade. Então, o que é obra de Deus e eterna verdade, a ciência não vai conseguir abalar. Só vai acabar com o que é obra do homem. Tudo que é obra do homem, mas que não é bom. O que é obra do homem que não é bom. Aí diz aqui, ó, afastando os acessórios, ela prepara as vias da unidade. O que está escrito aqui embaixo, nessa nota, é o que nós lemos da Gênese 31 e 32. Tudo aquilo que nós lemos na Gênese é o que está aqui nessa nota de letrinha pequena. Tá? Então, a gente pode pular para a página 172, porque tudo que está aqui é o item 31 e 32 da Gênese, que nós lemos, que eu dividi entre os capítulos, entre os parágrafos, entre eu, entre você, entre a Iraci e a Denise. Tá? Então, a gente vai para 172. Vamos ler mais um parágrafo, né? Aí diz assim, ó. Paulo, apreciando os artigos de crença à sua época, comenta que a circuncisão em si não é nada. O que é circuncisão? Era uma cirurgia que fazia no homem, né? No corpo do homem, no nosso corpo. É igual alguém chegar assim, eu vou cortar teu dedo, né? Vou cortar sua orelha pela metade. A circuncisão marca no corpo do homem. Então, ele diz, é o que Paulo dizia, a circuncisão em si não é nada. Eu fazer uma marca no seu corpo não significa nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, naquela época, o judeu dizia, né? Ah, nós temos o verdadeiro judeu, tem que ser circuncidado, porque a circuncisão é a marca de Deus do homem. E aí, eles faziam circuncisão e faziam um monte de besteiras. Ora, o que ele está dizendo? Tem homens que não fizeram a circuncisão e são muito bons homens. São homens que seguem
obedecem à vontade de Deus. São homens que seguem os ensinos de Jesus e não têm essa marca da circuncisão do corpo. Enquanto tem outros que têm. Ele era um exemplo disso, Paulo de Tarso, não era? Ele era circuncidado e olha quantas pessoas ele mandou prender e matar. Um deles foi Estevão. Outros homens que foram discípulos dele não eram circuncidados e eram homens espetaculares, homens maravilhosos. Lucas, que foi discípulo de Paulo, era grego, não era circuncidado. Entendeu? Então ele quer dizer isso. Fazer uma marca no corpo não quer dizer que você, porque eu fiz a circuncisão, que eu fiz uma tatuagem, Deus é mais. Isso não significa que meu coração está modificado, que eu sou melhor que o outro, porque eu carrego aqui no meu peito uma cruz, né? Não tem? Bota aquela cruz grandona no peito. Sou de Jesus. Aí chega lá na esquina, fala um monte de impropriedades. Diz, não, nada disso significa. Dessas coisas exteriores, marca no corpo, colar, cruz, nada disso significa que você se transformou, que você é um verdadeiro cristão. Não é isso que diz que você virou cristão ou não. O que mostra que você é um verdadeiro cristão é se você segue os ensinos de Jesus. Se você, não é seguir, é coloque em prática. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo é praticar a caridade. É isso que significa. Se você é um verdadeiro cristão. E é por causa disso que os homens brincam. Porque a minha igreja, né, tem uma estátua de Jesus imensa. A minha igreja recebe tantos dízimos. A minha igreja prega a verdade, a de vocês. Se você não é da minha igreja, você vai para o inferno, porque quem é da minha igreja encontrou a salvação. É isso. É isso que ele diz. Paulo, apreciando os artigos de crença à sua época, quer dizer, o que o pessoal pregava sobre crença na época dele, ele comenta: a circuncisão em si não é nada. Ter uma marca no corpo não significa nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças, quer dizer, guardar e colocar em prática a vontade de Deus. Aí, isso sim, isso é que é importante, né? E ele aprendeu isso a duras penas, porque ele era um que pregava que você tinha que seguir, quando ele era Saulo, que você tinha que seguir todas aquelas práticas judaicas, né? Que você tinha que agir assim, assim. Se você não agisse assim, 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 você não era o verdadeiro judeu, merecia a prisão, a morte, e muitos ele mandou para lá por isso. Depois ele viu quanta besteira ele fez. Porque ele viu que o título dele de doutor da lei não valia de nada, né? As marcas que ele tinha não valia de nada, o poder que ele tinha não valia de nada. Somente quando ele começa a compreender o evangelho, a amar, a praticar caridade, a colocar a praticar o que Jesus ensinou, aí ele vê que ele está, naquele momento, fazendo a verdadeira conquista, que é a sua transformação. Né? Que aí sim ele se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, a gente vê que tudo isso que a gente falou aqui, como é atual, né, gente? Como é atual. E olha que o Evangelho, Kardec, o Evangelho há 2000 anos, Kardec há cento e poucos anos, o Dom José aqui também, do livro Romeu Evangelho, há mais de 150 anos, já falava tudo isso. E a gente, em 2024, ainda está indo de contra essa verdade.
Você gostaria de falar alguma coisa, Iraci? Eu só estava aqui durante o estudo pensando o seguinte: pode ser que eu esteja errada. Existe lei de destruição e de reconstrução, é a transformação. Aí eu estava pensando, a guerra em si me incomoda profundamente como essas guerras que estão acontecendo por aí, que é tanta maldade, tanta criança, tanta família destruída, tanta dor, tanta fome. Aí, se você olhar por outro ângulo, não que eu seja a favor disso, por outro ângulo, os países se unindo para mandar comida para essas pessoas na guerra. Não importa se é na faixa de Gaza, não importa se é na Ucrânia, não importa onde, não importa se são judeus, se são muçulmanos, eles estão mandando comida, água. E aí a gente vai ver o seguinte: nós ainda precisamos da destruição Destruição para para nos ver união. sensibilizarmos. Nós ainda precisamos, porque o ideal é que a gente agisse assim, sem Sempre. precisar da guerra. É, A gente precisa ainda da catástrofe, né? Da guerra, para fazer isso. Quando o certo seria fazer sem precisar disso. Mas, graças a Deus, já estamos fazendo isso, né? exatamente. Mas a gente chega lá. Então, semana que vem, vamos botar a data aí, dia 23/3, vai começar nesse parágrafo. Paulo apreciando os artigos. Não, não, desculpe. Como consolador prometido. Porque esse outro nós já lemos. É como consolador prometido pelo Cristo. Vai ser dia 23/3/24. Como consolador prometido pelo Cristo e terceira revelação da lei de Deus. Vai ser o nosso estudo da aula passada, da aula que vem. Então, gente, a gente percebe, né? Graças a Deus, a gente está aqui, já está refletindo sobre isso, né? Está questionando essas coisas, mas o que me chama muita atenção é isso, é que tudo isso, lá no Evangelho já falava sobre isso. Você vê, Paulo já falava sobre isso, que nós devemos nos unir. Aí vem Kardec e fala a mesma coisa. Aí vem esse texto do Rômulo Evangelho, espetacular esse texto, falando sobre isso. E a gente, em 2024, ainda O vai. nome dele é Dom José, o quê? Dom José Amigo e Pelicer. Pelicer. Roma e o Evangelho. Nós pegamos o capítulo, acho que foi o capítulo 9, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, foi o capítulo. Deixa eu ver aqui. Esse texto eu achei maravilhoso. Nossa, o texto tem 150 anos, gente. Foi o Roma e o Evangelho, capítulo, deixa eu ver. 10. Qual é o Evangelho? Um texto do. São artigos publicados. É um texto do bispo Vitor de agosto de 1873. Era um bispo que escreveu esse artigo. Bispo Vitor, é a 21ª comunicação, agosto de 1873. Vejam só. 1873, esse texto. Está no capítulo 9. No capítulo 9. Ele traz nesse livro vários textos. Esse texto é fantástico, gente. Fantástico. Texto de 1873, atualíssimo. Se você botar uma palavrinha ou outra ali, né, e apresentar para a pessoa, foi escrito ontem. Não, de 1873. Falando de uma problemática de hoje. Né, e que já vem essa problemática, desde lá de Jesus, as pessoas vêm sendo alertadas sobre essas dissensões entre as religiões. Meu Deus, teu Deus, minha religião, tua religião, entendeu? Quem está comigo está salvo, quem não está comigo vai para o inferno. Quando não tem nada a ver. Você não vai encontrar isso no Evangelho. Agora,
Como é que isso está dentro das religiões hoje? Porque os homens colocaram. Não foi Deus, nem foi Jesus. Foram os homens que colocaram. Por isso que ele fala, ele encerra falando que a verdade, ou melhor, que a luz vai trazer a verdade. Então, a luz, que essa verdade, vai tirar da religião todas essas coisas que o homem colocou. E o que vai sobrar? A palavra do Senhor. Sem esses penduricalhos que nós colocamos. Entendeu? São os acessórios. E é justamente esses acessórios que provocam todas essas guerras, essas tristezas, essas destruições que nós vemos acontecer por aí. Que a palavra do Senhor não tem nada que leve a isso. Mas o que o homem acrescentou para atender a sua vontade, seus interesses, é que traz a confusão toda. Né? Então, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo. Eu acho que foi bastante proveitoso, né? E esses estudos estão bem atuais, né? Trazendo bem atualidade para a gente. Eu vou pedir, assim para a nossa prece de agradecimento, meu amigo, Pediu para quem? para você. Ah, para mim mesma. Entendi, senhora Deise. Denise. Irmãos queridos, nesse momento em que encerramos nossos estudos de hoje, na esperança de que cale os corações, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, que são ensinamentos para abranger a todos nós aqui nesse planeta Terra, todos nós desse espaço de Deus. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade, esses momentos de luz, de ensinamento e de aprendizado. Obrigada, Jesus, nos proteja, nos ilumine e nos fortaleça, nos dando sempre coragem para seguirmos em frente, com fé, com dignidade, com respeito e com muito amor em nossos corações. Obrigada, mestre amado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu perdi um finalzinho, que eu tive que atender um telefonema urgente. Ai, E eu vou assistir agora para poder concluir o pensamento aí. Tá bom? os irmãos, um beijo para vocês. Bom fim de beijo. semana, tá? Que Um Deus bom domingo até segunda. um Para domingo. vocês também. Bom domingo. Encerrar